Meu Deus, Marcos! Olha só, Marcos! Meu irmão, muita Chegou o emoção. dia, pelo amor de Deus! Foi anunciado o disco novo, saiu o novo single do nono disco de Nestas do Deftones, single autotitulado do disco, OMS. Meu Deus! Meu irmão. Ai, Marcos, vamos deixar pra se escaralhar, né? Depois da vinhetinha, né? Vou chamar logo aí pra poder te conversar dessa porra dessa... Vai! Marcos do céu, Deftones finalmente confirmou, coisa que a gente já esperava para esse ano, já fazia alguns anos que não tinha disco novo, o último foi o Gore, de 2016, e ele confirmou o lançamento do seu novo disco de estúdio, o intitulado OMS, e é a faixa que foi liberada também. E OMS é definido cientificamente como a relação entre a tensão de 1 volt e uma corrente de ampere, ou seja, a resistência elétrica entre 2 pontos de um condutor. Olha só. E aí, o Tino explicando meio... Porra. O Tino, ele deu uma entrevista pra Kerrang, explicando o significado, né, disso no disco, e faz todo sentido, porque é o nome disso. É esse equilíbrio e polaridade das coisas. Eu sempre descrevi a nossa banda como tendo esse yin e yang. Como pessoas, a música que fazemos e as letras que eu escrevo é sempre essa justa posição e essa beleza do que nós criamos. E o Deftones é muito isso. Inclusive, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal ainda, ou não viu ainda, a gente tem um vídeo aqui dos 20 anos do White Pony que a gente fez. Foi o primeiro revisitando de álbum que a gente fez. E a gente fala muito isso lá. Como que o Deftones, ele é uma banda que ele sempre trafega entre essa suavidade melancólica, mas ao mesmo tempo aquela coisa extremamente lacerante, visceral, rasgada. As duas coisas, é um choque. Essa música é meio que o retorno do Deftones pós-Gore, que muita gente deve ter, eu incluso acho, mas que eu gosto de coisas daquele disco, mas é um disco em comparação a outros, eu acho um disco fraco do Deftones. Eu acho que falta ali naquele disco mas justamente esse equilíbrio entre as coisas. Fica muito num lado melódico, que não é tão interessante quanto um Diamond Eyes, não é tão interessante quanto um White Pony, ao mesmo tempo traz coisas legais eletrônicas, mas não é o suficiente para a balança pesar e fazer um disco. E as partes pesadas daquele disco eu acho um pouco genéricas, eu não acho impactantes ou tão, sabe, bacanas como o Deftones já fez antes. Cara, eu não sou um conhecedor de Deftones, deixando isso deixa isso claro. Mas o pouco que eu conheço do Deftones, eu acho interessante porque o Deftones é uma banda que ela foi classificada como new metal, porque ela vem dessa onda do período. O Deftones sempre foi uma banda que eu achei muito difícil de classificar como new metal, porque, sei lá, como todo new metal, é herdeiro de um som que é um rock alternativo, que passa por aquele processo de como eu não consigo classificar isso. Aí eu chamo de new metal, porque no momento a gente tá chamando tudo de new metal. A gente até tinha, que eram as mais populares, tipo, digamos assim, Papa Roach, Linkin Park, Slipknot, Korn, Limp Bizkit, que tinha as particularidades muito próximas ali. Tinha uma outra coisa que ia dar uma certa individualidade pra banda, mas no geral as características estavam próximas. O Deftones, eu não sei se você também concorda comigo isso, na época, por exemplo, eu não conseguia gostar tanto do Deftones porque eu não achava que tinha tanto a ver com aquelas bandas, ao mesmo ponto que era um som que não tinha nada próximo do que eu poderia gostar. Tanto que só muitos anos depois que eu comecei realmente a gostar muito mais a fundo do Deftones, mas que tivesse uma outra música que eu achasse legal. Mas no geral não era a parada que eu ouvia, assim. Eu passei por esse processo, então foi uma banda que eu acabei deixando muito de lado porque no hype do new metal e nessa ideia de ver que o Deftones tinha um som que era diferente, eu acabei não acompanhando. E aí foi legal eles terem lançado esse single agora e ter tido um hype imenso. E todo mundo ficou muito maluco com o lançamento, que eu falei assim, pô, momento, vou ouvir Deftones. E, cara, isso que eles fizeram é espetacular, sabe? É inacreditável, eu tô viciado nesse som, porque ele tem um peso que é um peso nostálgico, que eu não sei explicar exatamente como que eles conseguem construir isso. Cara, eu fico com muita sensação de... Não é anos 80, não, mas é uma coisa
mais Mas old então, school. mas anos 80, só pra te explicando, já que até para as pessoas também que talvez não conheçam tanto, o Tino Moreno, ele tem muita vibe anos 80. Ele curte muito, ele trouxe muito pro Deftones, um som gótico, ele trouxe muitos elementos de new wave, de post-punk. Exatamente. E principalmente a partir do White Pony. Ele traz muitos desses elementos. E como que o som ele é flutuante, como que volta e meia, o jeito que o Tino canta, como que eles deixam as guitarras suarem e as coisas ficam meio uma suspensão em vários momentos. A gente vê todos os elementos aqui nessa música. Eu achei brilhante os riffs e a variação dos riffs, do primeiro riff, o riff final do começo. do começo, depois ele vai ser repetido no final, mas antes ele tem um outro riff que é... O riff base é o pam, pam, barana, pam. É uma parte tipo assim, Isso, que pra isso. mim é o Deftones tentando fazer Black Sabbath. Poderia ser. Que eu acho foda, porque o que eu ia falar que traz elementos novos, eu não lembro do Deftones fazer algo tão próximo de uma coisa meio stoner, meio sludge. E aí esse começo que é o... que dá uma aura que parece que as coisas estão... Tem uma coisa meio cósmica nesse começo ali. Tem, exatamente. E ainda mais quando você vê o clipe, que o clipe e as imagens são inacreditáveis. Assim, é uma Inacreditáveis. parada... Tem muitas coisas oníricas, assim. Meio de coisa de ficção científica, de quadrinho europeu, dos anos 70, Moebius, sei lá. Mas você fica assim, cara, que foda. Cara, eu achei muito irado. E combina com a vibe da música, porque ela tem essa coisa que já é clássico do Deftones, essa coisa lisérgica em alguns pontos nos timbres das guitarras, que me lembra o Around the Fur e o Adrenaline. E é muito legal porque o impacto dos riffs, o como que eles vão fazendo, eu também acho que ele não é completamente visceral como era no começo. E lembra um pouco essa fase na meiuca do Deftones, pós-White Pony, que é quando eles estavam tentando fazer o som soar pesado, mas de uma forma ainda mais leve do que era no White Pony. É isso que me chamou muita atenção, porque eu acho que o riff é brutal, as levadas são pesadíssimas, a questão de jeito. É o que você falou do Black Sabbath. O jeito também. A palhetada, né? A cadência da palhetada qual é, o tipo do riff e tal. Tudo isso remete a um peso muito grande, tem esse peso, mas eles conseguem dar uma roupagem que é aconchegante, bem cheio, sabe? Sim. Mas sem ser necessariamente grave. Eu não lembro também do Deftones fazer uma coisa com uma cara grandiosa desse jeito, que parece que eles estão fazendo a versão deles, assim, de um rock mais para estádio. Aí me lembra coisas como o que o Mastodon fez recentemente, me lembra muito os andamentos do Baroness. Esse disco aqui está sendo produzido pelo Terry Date. Terry Date é o cara que produziu Around the Fur, White Pony e o disco homônimo dos Deftones. E além o Adrenaline também. Então, você tem um cara que entende o que é o Deftones plenamente. O que é o Deftones. Isso aí. Se você escutar 2 vezes, 3 vezes a música, você já sabe cantar ela toda de fora a fora. Não é uma letra muito extensa, não é uma letra muito difícil de entender. E ela tem essa característica de ser um vocal extremamente presente, marcante, forte. Essa música, eu acho que ela é um belo, assim, chamariz para quem quer conhecer o que é o Deftones de verdade. E traz de uma forma que tem alguns dos riffs, esse riff, esse... Pra mim é um dos riffs mais marcantes assim, que o Deftones vai ter, eu acho. O Deftones, pra mim, sempre é uma banda que eu não consigo ver limites aonde que eles vão cair o som deles, cara. Pelo que eu vi nisso aqui, escala do clipe, escala da música, o retorno a coisas legais com novas ideias e mostrando ainda, tipo assim, os caras continuam ainda com gosto de fazer um disco foda. Mano, Homes, que musicaço e que expectativa pra esse disco. Vamos, qualquer coisa, fazer um programinha depois ainda de expectativas pra esse novo disco Deftones. Dá pra gente fazer isso ainda. Dá tempo de eu escutar mais coisa? Dá sim. Muita coisa ainda. Faz. Camara, então foi isso. Aqui foi o nosso programinha falando de Homes, novo petardo espetacular do Deftones. Belíssima porta de entrada para a pessoa que não conhece Deftones, assim como o Marcos, conhece pouco. E para os fãs saudosistas, meu amigo do céu, vagabundo deve ter, assim como eu, chorado sangue. Eu vi assim. Muita gente perdendo a linha. Então, se você curtiu, não esquece de comentar, se inscrever, de assinar o canal e compartilhar com os amiguinhos, tá bom? Marquito, aquele beijo, aquele abraço, aquele... E aquele tchau. Oi.